Deus continue nos abençoando. Amém. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, pela Tua graça, compaixão, misericórdia e bondade, o Senhor nos tem feito triunfar. Não temos, Senhor, nenhuma capacidade de vencer se o Senhor não estiver conosco. Toda a nossa força vem de Ti, Senhor. Como disse Lutero, a nossa força nada faz, mas quando nós colocamos a nossa fraqueza diante do Senhor, então nós podemos dizer, como Paulo disse: quando estou fraco, aí sou forte. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De maneira que nós nos gloriamos nas nossas fraquezas, para que o poder seja do Senhor e não de nós. A sabedoria, a força, a vida, o vigor, a glória, a honra, tudo seja do Senhor, para o Senhor. Nós fomos postos aqui para adorar, sermos adoradores do Deus que criou todas as coisas. Nós temos que nos colocar, Senhor, em nossa posição que o Senhor criou no princípio, e é a isso que nós estamos voltando: posição de filhos e filhas de Deus, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nossos erros, e ajuda mais uma vez cada um de nós neste culto, abençoando-nos através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus abençoe cada um. Vamos cantar 98, número 98, só Cristo Comandante. Cristo Comandante sempre nos será, na peleja santa à frente marchará, nunca as suas hostes abandonará, seguiremos até o fim. 98. Cristo Comandante sempre nos será, na peleja santa à frente marchará, nunca as suas hostes abandonará, seguiremos até o fim, sempre avante, manda general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes e fortes, nunca
quando nós chegarmos lá, sempre avante, bando general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Amém. Em seguida, 99. É ré sempre avante. Seja o coração alegre, sempre cheio de louvor, porque nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, sempre alegre, é a vida do cristão. Ó, que grande regozijo, que produz a salvação. Deus protege-nos nas lutas e nos toma pela mão. Sua graça é que sempre nos sustenta em aflição. Sempre alegre, é a vida do cristão. Ó, que grande regozijo, nos produz a salvação. Sempre guiarás os justos no caminho da sua luz, e por isso serviremos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é a vida do cristão. Ó, que grande regozijo, que produz a salvação. Amém, né? Deus abençoe. Vamos ouvir Grande Areia. A mulher vai cantar. Grande Areia.
Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, ler Atos 13. Atos, capítulo 13, verso 26. Atos, capítulo 13, verso 26. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele a Galiléia, da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém.
Graças ao Senhor Jesus. Né? Nós temos uma visita. É Júlia. Deus abençoe, viu? Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus. Lembrei fazer uma oração. Uma oração pelas pessoas que ajudam, estão ajudando. As pessoas que estão fora, que estão ajudando esse trabalho financeiramente. Amém. De boa vontade, né? Amém. Toda boa vontade de coração. Amém? Amém. Não precisa citar o nome aqui, porque não é necessário. Né? Vamos orar. Senhor Jesus, aqueles que diz tua palavra, dão de bom grado, eles recebem mais. Não é nem necessário pedir ao Senhor que dê a eles. Porém, nós sabemos que nós somos agradecidos ao Senhor por pessoas que movem o coração pelo Senhor, porque reconhecem e veem a necessidade e ajudam. E haja nos corações voluntariedade e disposição em todos nós, assim como houve no coração dessas pessoas. Recompense eles. O Senhor os guarde livre do mal. E assim, Pai, cada um está interessado, empenhado a favor do reino de Deus. Nós pedimos que o Senhor guarde cada um. Ajuda-nos a nós ver o que realmente é necessário e deixar o que é desnecessário de lado. Buscar e fazer aquilo que é necessário. Ajuda-nos, cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Eu estou pedindo nesta hora por cada um, porque me veio o desejo de orar por aqueles que abrem a mão e contribuem. Nós não sabemos o amanhã, Senhor, porém entregamos tudo em tuas mãos. Que o Senhor seja o administrador da tua causa, como o Senhor é. Que o Senhor possa nos conduzir e nos guiar. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. 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 Vamos ouvir mais um hino, Soldado Ferido. Soldado Ferido, irmã Josiane vai cantar.
Graças a Deus, né? Deus abençoe a irmã Rosiane. Amém. Conserve ela, para louvar a Deus, né? Amém. Muito bom ter essas irmãs, essas jovens que cantam louvando a Deus, né? Amém. Amém. É para louvar o Senhor que nós cantamos. Amém. Melodia, cantar é melodia do coração. Amém. Cantar é melodia do coração. E faça isso quando, assim como é dever de um pregador para ser bem sucedido na pregação, orar antes de pregar, também o louvor. Você ensaia, você ora, quando sair para cantar, ora pelo seu louvor. A Deus ungir aquele louvor. As pessoas serão abençoadas através disso. Amém. Então você se preocupa assim, você tem um dom de cantar, zele por esse dom. Amém. E ore para que Deus unja o dom e o louvor que você vai cantar. Não é? E o importante é assim, você não, vamos dizer assim, você ouve lá um hino lá de um cantor denominacional, né? Eles têm o estilo da sua denominação, tem aquele espírito daquela igreja. Aí você ouve aquele hino, gostou, mas não cante no espírito daquela pessoa. Cante o hino, mas por isso que tem que orar. Peça que o Espírito Santo faça você cantar aquele hino, não você imitar a pessoa que canta, imitar aquele cantor. Você cante aquele hino, você. Amém. Porque senão vai ser só uma imitação do cantor. Você viu, você não está no Espírito Santo, está no Espírito daquele cantor que você assistiu. Não é? Você tem que estar cantando você mesmo, do seu coração, aquele hino que você aprendeu. E fica muito melhor. Amém. Fica muito melhor. Não é? É por isso que tem que orar. Orar, não é? Pregador também tem isso. Ele ouve uma pregação, um pregador, se ele ouve demais, vai tentar imitar aquele pregador, o estilo, a maneira de falar, a pregação, copiar na pregação. Não é? O irmão Branham disse assim: toda vez antes dele subir o púlpito, ele orava no mínimo meia hora. Era a razão dele ser. E não só ele, falou bem o pregador, qualquer um, ser bem sucedido no púlpito, né? É oração antes. Então vale também para hino, para o louvor, não é? Vale para instrumento, tocar. Não é você chegar aqui, entrar de qualquer jeito, já vir para o violão, para o teclado, tocar não. Ore, peça para Deus ungir o instrumento, a pessoa que está tocando. Nós temos um grande testemunho daquela irmã lá no tabernáculo, né? Estava tão ungida com o Espírito Santo que ela levantou com as mãos
para cima louvando a Deus, e o teclado continuou tocando sem perder uma nota. Amém. Veja, a necessidade da pessoa está no Espírito Santo. Ele pode abençoar assim. Ela estava tão ungida, tocando piano, que ela levantou-se com as mãos para cima louvando a Deus, e o piano não parou. Ele não era um teclado automático que tem hoje, que o cara está lá achando que sabe, ele está lá, é nada, o teclado está tocando sozinho, mas é porque ele é, não é, programado para fazer. Mas lá não, lá era um piano, não era um piano digital, piano elétrico, piano mesmo. E se você não apertar o dedo, não tem como você programar para ele tocar sozinho, certo? Ela levantou e o piano continuou tocando sem perder a nota. Não é? Veja como é preciso ter cuidado com as coisas de Deus. É preciso ter zelo com as coisas de Deus. Amém. Ao ler este livro, nunca leia ele como qualquer livro. Faça isso não. Tenha consciência. Vou ler o mais santo, o mais sagrado de todos os livros que existem. Porque é a palavra de Deus. Amém. Então você ter essa consciência, quando você for abrir este livro, você vai ler a palavra de Deus, você fará isso com bastante temor no seu coração. Amém. Né? Você realmente vai ler ele de uma maneira diferente daquela que às vezes as pessoas, a maioria, lê só para ler, né? Por isso não consegue extrair nada muito além daquilo que lê só, né? Amém? Então tudo de Deus, porque que todas as coisas de Deus devem ser consagradas. Ora, irmãos, se um simples instrumento tem que ser consagrado, um púlpito de madeira, não é, um violão, qualquer coisa tem que ser consagrado para Deus, e eu, você, nós, Deus vai usar essa madeira aqui? Não, mas ele precisa ser reservado só para uso das coisas de Deus. Amém. E Deus honra essas coisas tanto quanto Ele honrou aquelas bacias, tanto quanto Ele honrou aquelas taças, tanto quanto Ele honrou aquelas peças do templo quando foi levado para a Babilônia. Porque um rei ímpio pegou aquela taça e colocou vinho e foi beber nela, Deus não deixou aquilo barato, não. Era um vaso, um simples vaso, um cálice de ouro, mas ele havia sido consagrado para ser usado para Deus no templo, e estava lá na Babilônia, e aquele homem, caçoando das coisas de Deus, pegou aquele vaso sagrado aqui e foi tentar usar aquilo para uma outra coisa, né? Deus não deixou aquilo passar barato. Ele exige que as coisas que são dedicadas a Ele realmente tenham zelo, sejam guardadas, reservadas. Nunca vá dedicar. Se você dedica um cantinho de sua casa para Deus, não bote na outra coisa não. Se colocar, tchau, Deus não pisa mais lá. Não é? Deus não é obrigado a estar onde há uma abominação. Ou a pessoa pode fazer daquilo algo imundo, né?
sujo. E nós não queremos. Já pensou em nós mesmos sendo o vaso mais importante? Você é o vaso mais importante. Amém. Não é? Que Deus não vai só usar pelo lado de fora, Ele vai usar por dentro. Ele quer o lado de dentro. Deus quer o lado de dentro de você. Não é o lado de fora. Amém? Eu não quero o lado de fora seu não. Só o lado de fora. Ele quer você inteiro. Mas principalmente Ele quer o lado de dentro. Ele quer se esconder em você, morar em você, viver em você, guiar você, guardar você por dentro, né? Então tudo de Deus deve ser consagrado. Então quando você for cantar, ore: Senhor, me ajuda com esse dom, me ajuda, eu vou louvar o Senhor. Amém. Toma meus lábios, unge, que esse hino possa subir em tua presença. Amém. Que possa fazer efeito para o teu povo que vai ouvir. Amém. Não é? Ore, peça a Deus para abençoar, Ele vai abençoar. Amém. Amém? Tudo deve ser considerado em oração. Amém. Tudo. Principalmente aquilo que vamos fazer para Deus. Amém. Não é? Amém? Deus nos ajude, ajude os irmãos, Deus possa dar entusiasmo. Amém. Não é, irmã Ivana? Entusiasmo. Vocês parecem que estão assim meio desanimados. Né, irmã Joana? Irmã Ivana perguntando: e aí, cadê os tijolos de calma? Estou pensando que os irmãos estão desanimados. Ei? Deus abençoe. Irmão Gerson, fala um pouquinho aqui. Porque ele não escapa não. Um dia ele não veio, eu fiquei procurando ele por aí. Meu Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Que Deus possa estar abençoando hoje todos nós, me abençoando também, que eu preciso. Mas eu creio que Ele dará algo que falar. Eu estou crendo nas promessas de Mateus 10, 19 e 20. Amém. Não se preocupará, porque a vez de dizer, pois será ministrado. Será Amém. ministrado que eu falarei hoje, que o irmão Jairo e o irmão Roberto falará domingo, segunda no culto de oração. Tudo é Ele que dá. Amém. Tudo é Ele que dará. Quando nós estivermos com essa palavra e com esse evangelho, Ele nos dará isso aqui. Amém. Tem as suas bênçãos. Mateus 10, 19 e 20. Graças a Deus. É bonito citar. Eu queria ler hoje um pouco dessa mensagem aqui, que eu estava lendo ela há alguns dias, aí eu trouxe ela aqui hoje. Vai ser ela que vai ser dito. Foi ela que Deus proveu, né? Amém. É a mensagem: há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Deixa eu ver aqui. Eu vou começar aqui do parágrafo 4. Eu estava subindo na plataforma domingo à tarde, e então senti que cometi o erro, porque eu falei depois disto: pois nosso precioso irmão Tommy Osborne trouxe uma mensagem, e meu filho Billy, quando saímos ali fora, disse: papai, por que você falou mais coisas? Disse: o Espírito Santo estava enchendo o ambiente. E só, irmão, tudo chega até tarde, aí tem gente que acha ruim. Rapaz, Deus está provendo aqui dali, pois é abençoado demais, não é não, irmão? Rapaz, eu acho bom demais quando o culto está animado, que vai até 9, 9 e meia. Rapaz, eu acho bom demais, graças a Deus. Amém. Eu realmente não sou um pregador. Irmão, nisso eu me identifico. De alguma forma, eu não tive educação suficiente para isto, mas o Senhor simplesmente me deu outra maneira para declarar o seu evangelho. Vendo que meu coração queria fazer algo, e eu estava qualificado, talvez de alguma outra maneira, mas eu estou muito feliz que Ele me permitiu fazer o que eu posso. Amém. Para mostrar o quanto eu amo e aprecio com todo o meu coração. No livro de Gênesis, capítulo 18, nas primeiras 8 palavras do versículo 14, eu gostaria de ler isto.
haveria coisa alguma muito difícil ao Senhor? E agora, apenas um pequeno drama para captar o sentimento da audiência. Bem, hora antes de eles vierem para me pegar, eu fico no quarto orando e esperando. Até o que o irmão já tinha falado aqui. Portas fechadas, ninguém me incomoda. E eu simplesmente me mantenho orando. E então eu sinto sua presença bem próximo. Algumas vezes eu olho e vejo isto, aquela luz que vocês veem na fotografia, que se tem espalhado pelo mundo agora. E então, vindo para a reunião, eu gosto de entrar direto e suavemente e sondar a reunião para ver onde o Espírito Santo está se movendo. E então posso dar sequência na minha fila de oração. Para você ver como a oração é importante. O tanto que o irmão Brano olhava e Deus tinha abençoado ele. Irmão, quando eu li antes o livro de Daniel, eu não via nada. Aí eu fui dar uma olhada depois daquelas reuniões, aquela mensagem, né? 70 semanas de Daniel. Rapaz, eu olhei ali, é graça demais, porque antigamente eu lia e não enxergava tudo aquilo que é a graça, que é aquela mensagem ali. Eu via tudo aquilo que trazia, rapaz, eu ficava... Quando você ora e vai ler a Bíblia é uma coisa diferente, não é a mesma coisa. Às vezes eu leio lá em casa, eu paro de tardezinha, aí não oro e vou ler. Às vezes de noite ou de manhã eu vou ler uma hora e eu tenho orado, é uma bênção demais. Eu vejo muito mais coisas do que eu não tinha visto antes. E às vezes eu faço questão de voltar, principalmente quando eu leio uma mensagem que tem algo relacionado. Aí eu volto para ler o capítulo de novo, porque senão eu me esqueço. Mano, a gente esquece, não tem jeito. E agora nós vemos a primeira parte deste capítulo. Abraão estava sentado à porta da sua tenda, num dia muito quente. Deve ter sido um dia muito quente. Talvez muitas reclamações possam ter chegado ultimamente através dos pastores, dizendo que a grama toda tinha se ido, que a terra estava muito seca e que o rebanho estava ficando muito magro, e também que as reservas de água estavam acabando. Eles tinham encontrado poços de água naquela terra, e conforme a água ia baixando, eles tinham que ir cavando e cavando até que a água estivesse fluindo através das rochas. E agora, mesmo assim, não tinha água suficiente. Vocês sabem, muitas vezes quando as coisas começam a dar errado, trevas, problema, porque ninguém escapa de problema. O problema dele vai ter que caçar um jeito dele vir. Ele vem por meio da enfermidade, ele vem por meio de problemas familiares, problema até com a pessoa mesmo, porque às vezes as pessoas têm problemas emocionais, problemas com ela mesma, problemas não tem jeito deles vir. Nós conhecemos pela natureza que há trevas antes que o dia chegue. Há problemas, mas a glória vai vir. Tem um versículo também que eu gosto muito dele, eu acho que eu já até citei ele aqui, que é esse daqui eu não lembro o versículo não, é só o capítulo, porque o capítulo é grande, que é no Salmo 119. Aí você me entende, não entende, irmão? Pois é, esse livro é muito grande, eu não lembro não. Não lembro do que tem dito lá, vem, se você achar você me fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Os problemas podem vir, mas enquanto eu estiver com essa palavra, enquanto tiver treva, a luz do Evangelho vai me guiando. Até chegar agora. Amém. É nisso que eu confio. Eu confio muito nessas promessas feitas aqui. Rapaz, tanta promessa que eu já fiz com Deus. Eu já falhei um monte. Mas a palavra dele nunca falhou comigo. Amém. Uma vez eu estava orando lá em casa e eu estava bem animado nesse dia. Eu tinha lido uma mensagem lá. Qual era a mensagem? A estatura de um varão perfeito, se eu não me engano. Foi essa mensagem que eu estava lendo. Aí eu estava animado, fui ler. Nesse dia eu estava lendo o Salmo 51. Aí eu lendo lá, eu prometi para Deus que o que precisasse para a palavra dele, para o evangelho dele, eu fazia. Rapaz, tantas vezes que eu podia falar uma coisa para alguma pessoa e o acanhamento, o medo, eu não falava. Aí quando eu chegava em casa eu lembrava, que nem um balde d'água. Eu lembrava, meu Deus, eu fiz a promessa, mas eu falhei. Aí teve outro dia, domingo aqui no culto do jovem, bora vir mais pro culto do jovem, que até o último eu faltei, mas é pra nós ir, todo mundo junto, ficar junto. Amém. Tá sendo muito abençoado, o culto do jovem é bom demais. Aí no final eu tava meio cansado assim, tava dia de domingo à tarde, rapaz, ser humano é bicho preguiçoso, eu tava ali sentado. Aí tava ouvindo a pregação, esse dia eu ainda não tinha falado nada, o irmão Roberto falando, rapaz, Jéssica, tu não vai falar nada. Aí quando deu no final, ele falou,
Irmão, já era certo que dá uma palavra desanimado, rapaz. Aí depois cheguei em casa e lembrei dessa promessa. Ai, me deu uma coisa por dentro desse saco, podia ter falado. O que Deus ia prover, eu tenho certeza. Por que eu não fui falar? E depois, só para ficar magoando depois. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que Ele me abençoa. Mesmo às vezes eu não cumprindo 100% minhas promessas com Ele. E muitas vezes, quando nós vemos coisas desastrosas como essa acontecendo, especialmente aos crentes, temos que manter isso em nossas mentes, que isto é Satanás tentando bloquear as bênçãos que estão no caminho. Já teve muitas vezes aqui o irmão Jair falando que o caso do filho dele, né, que ele tinha orado e a febre tinha aumentado. Mas isso não é coisa dele tentando atrapalhar, mas a bênção uma hora vem, a treva é só passageiro, uma hora ela vai ter que acabar. Uma hora a noite acaba, é que nem os problemas, uma hora eles vão ter que acabar de alguma forma. E isto foi bem neste caso. Satanás estava tentando instigá-los que tinha feito algo errado. É isso que ele faz, ele tenta botar a cor na cabeça para a pessoa ficar confusa e dizer, eita, eu errei ali, rapaz, será que isso daqui que fala aqui é certo mesmo? Será que o que o profeta fala isso daqui é certo mesmo? Ele vai colocando uma dúvida. Aí o profeta fala aqui que ele estava tentando impedir que essa bênção chegasse. A chegada daquela visitação que Deus fazia para Sara e Abraão, e somos ensinados pelas Escrituras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tudo aquilo que você faz para esse evangelho é recompensado. Amém. Tudo aquilo que você faz por essa palavra é recompensado. Amém. Se você continuar nessa palavra, para que promessa melhor do que essa? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então é uma promessa muito incrível. E eu não me importo quão difícil isto pareça. Isto está trabalhando para o seu bem. Eu estou tão feliz por isso. Satanás tem estado atrás de mim o dia todo. Por isso eu creio que há uma bênção armazenada aqui nesta cidade, em algum lugar. Eu sei que quando ele provoca e tenta impedir o que ele está tentando fazer, ele está tentando fazer com que você descreia e fique um pouquinho apavorado. A pior coisa que você pode fazer é descrer em Deus. Isso é uma coisa tensa, quando você para de acreditar nas promessas que Ele tem deixado. Ah, meu Deus, isso daqui é algo que eu nunca desejo nem para mim, nem para nenhuma pessoa que eu conheço. Pode ser meu pior inimigo. Eu não desejo que a pessoa descreia em Deus, porque é o nível pior que você pode chegar. E assim você fica um pouquinho apavorado. Bem, talvez eu não tenha feito isso, talvez eu não tenha feito aquilo, talvez aquela oração que eu fiz para um irmão e ele melhorou, talvez não tenha sido eu, talvez tenha sido coincidência, talvez aquilo que eu tenha pedido venha por coincidência, não foi porque Deus me abençoou. Satanás tenta botar de alguma forma confusão, de todo jeito ele vai tentando colocar confusão na sua cabeça. Eu lembrei de outra mensagem que eu estava lendo um dia desse, eu lembrei, né? O irmão já também, faz muitos meses, ele tinha falado sobre o capítulo 6 do livro de Efésios aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui, que esse daqui eu não sei decorar não. Que é... Pode... Deixa eu ver... Capítulo 6. Aqui a partir do verso 10, que fala sobre a armadura de Deus. Tem duas partes aqui que eu fiquei muito feliz por ler elas, que ele fala sobre muitas coisas, sobre a couraça da justiça, a preparação do evangelho, mas ele fala aqui sobre tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmão, quando você tem fé, quando você está forte nesse evangelho, o diabo pode tentar colocar coisa na sua cabeça, pode tentar colocar confusão, mas a fé está tão grande que nem se importar você se importa. Amém. Você quer mais é crer nessa mensagem e continuar nesse evangelho. Você não se importa se os problemas estão aumentando, pois que Deus proverá. Você nem se importa mais. E outra coisa aqui que eu também achei
que ele falou, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Deus tanto nos deu a proteção contra o diabo, quanto nos deu a própria defesa contra ele, que é a própria palavra. Graças a Deus. Irmão, aí eu fico lembrando de alguns casos na Bíblia que é usado, eu fico imaginando, no caso de Abraão, o tanto de fé, comparando realmente com um escudo, literalmente. Se colocasse meu escudo perto do escudo de Abraão, ô rapaz, será que eu ia passar vergonha? Eu acho que o escudo dele talvez seja melhor. Por isso a gente tem que nos fortificar em fé, irmão. Quanto mais nós nos fortificar, mais preparados vamos estar contra os problemas, contra as aflições, contra as trevas. Amém. Outro caso que eu também lembro é o caso de Jesus. Jesus, quando estava no deserto, passou aquele tempo, para você ver como o diabo é esperto. O diabo queria enganar o próprio Messias. Chegou lá no deserto, Jesus já com fome, com sede, depois de ter passado aqueles 40 dias, e o diabo lá chegou para ele, entregando a pedra, mandando ele fazer pão. Aí ele falou, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Usou o próprio evangelho contra o diabo, em defesa contra o diabo. Eu não lembro exatamente onde está, eu já li essa parte também, eu acho que é em Deuteronômio, né, irmão? Deuteronômio ele usa essa... E eu lembrei, quando eu li eu lembrei, irmão, isso daqui é... Jesus é um dos maiores exemplos, tanto em fé, como em defesa. Aqui que ele usou o próprio evangelho, como é dito aqui depois, no livro de Efésios. E outras vezes eu vejo isso acontecendo. O irmão Roberto fez uma pergunta um dia aqui no culto que eu achei muito interessante, no culto de jovem. Ele pegou logo com os irmãos, assim, irmão, que é tanto irmão na palavra como irmão de sangue. E perguntou, irmão, você vê Deus no seu irmão? Aí chegou para mim pro Henrique. E aí, Jéssica, tu vê Deus no Henriquezão aí? Aí, verdade. Rapaz, irmão, às vezes a gente para enxergar, Deus está ao nosso redor. Rapaz, o Henrique chega cansado das caçadas dele, chega lá em casa. Aí eu escuto quando ele chega, que a moto dele fica perto do meu quarto, aí acorda às vezes. Aí eu vejo ele não tomar banho. 3 horas da manhã, ele bota o culto, o hino lá, ou um culto lá para pregar lá, vai tomar banho, escutando. Aí volta, vai botar a comida dele. Isso já tarde da noite, 3 horas da manhã, ele vinha rabaqueado, mas não deixa. Toda noite se ele vai tomar banho para vir pro culto, é escutando um hino. Se ele vai tomar banho para depois voltar caçada, é escutando um hino ou uma pregação. Aí eu olho assim lá no meu quarto e digo, aí, o negócio lá que eu falei pro irmão Roberto não é mentira não, o negócio é verdade. Aí outra vez eu lembrando aqui, que o irmão já até lembrou um dia desse, de um caso lá da irmã Maria lá com o dedo dela. Rapaz, na hora que eu li isso daqui eu lembrei dela. Que ela tava com problema no dedo dela, já tinha de se consultar. E o médico disse que era um problema, eu não lembro exatamente o que era, irmão, mas tinha dito que era um problema lá, né? Ia ficar duro, né? Aí ela tinha dito, rapaz, eu sei que isso daqui é obra tua, Satanás, mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu sei que eu vou ficar boa. Aí eu olhei assim, foi um dia de noite, nós saímos, acho que um dia de sexta-feira, nós saímos lá, depois do culto. Aí eu lembrei, rapaz, ela veio essa coragem, tanto usou a própria fé, que ela ia ficar boa, e realmente ficou. Amém. Eu acredito que foi por causa de Deus, não foi por causa de coincidência não. Amém. Tanto usou a fé para se defender daquilo, como usou a própria palavra. Ao mesmo tempo, usou os dois. Amém. Aí a gente para pensar, irmão, no momento do dia a dia a gente vê tanto Deus no irmão e a gente às vezes nem nota. Aí depois a gente vai orar, vai ter um momento de reflexão e a pessoa lembra, eita rapaz, aquele momento lá eu lembro daquele caso ali que dali eu tenho certeza que é Deus naquela pessoa. Amém. Amém. Eu tenho um testemunho mesmo do meu irmão, que meu irmão ia se batizar, tinha se batizado, aí nós tínhamos ido para o interior, para casa da minha avó, fica um pouco distante ali no Julião. E a gente ia conversando. E nesse tempo eu tinha escutado já, acho que eu já tinha uns 4 cultos já, eu tinha escutado, eu não estava entendendo ainda nada. Vamos falando lá da mensagem do profeta, eu perguntando, quem era o profeta? Quem é esse profeta? Aí eu falei, meu irmão, também não conhecia muito, mas um pouco ele conhecia, ele falou lá, olha, o profeta, nasceu e tal, e tal, e tal, fez obras tal, e tal, e tal. E ele tem essa mensagem, essa daqui. Aí foi me falando, que ele tinha escutado, mas ainda nem tinha mensagem, era só que as pregações que ele tinha escutado. Aí como ele já tinha vindo há mais tempo, ele começou a falar comigo. Aí chegando em casa eu fui ler essa mensagem e teve um versículo que ficou em mim lá e eu disse, rapaz, isso aqui é a mensagem de Deus. Tenho certeza que foi Deus nele, foi Deus nessa palavra agora quando eu fui ler.
Aí, quando foi um dia assim, o irmão já me chamou para conversar. Aí me deu a Bíblia, agradeço, muito obrigado, viu, pela Bíblia, pela mensagem que eu tenho recebido. Aí, quando foi no domingo, eu já me batizei. Me batizei, acho que mesmo domingo tinha ceia. Foi, mano? Foi, me batizei à tarde, domingo à noite já teve ceia. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me dado esse momento, para mim ter colocado meu coração fértil para o Evangelho, né? Porque se não fosse isso, meu irmão, acho que tinha já alguns meses, mas não tinha mensagem, só foi, eu tenho certeza que foi Deus, irmão. Não foi Deus. Eu acredito nisso. Vou retomar aqui. Bem ali, Satanás consegue tomar aquelas bênçãos que tinham sido conquistadas por você. Vocês não conseguem obter isto enquanto Satanás estiver mantendo vocês pensando assim. Enquanto Satanás estiver mantendo você confuso, mantendo você sem acreditar, mantendo você ali, rapaz, será que isso daqui dá certo? Será que isso daqui não dá certo? Você nunca vai conseguir. Deus não é um Deus de confusão, não. Deus, quando dá a bênção para a pessoa, é uma bênção certa. Se você acreditou, aquilo virá. Pode ter certeza. Veio para Abraão, ele esperou um instante de ano, mas veio. Ele esperou, teve fé e veio. E talvez, se ouvirmos tais coisas como esse tipo de tentação e dermos atenção a elas, se fizermos isto, nós perderemos as bênçãos. Eu gostaria de ter tempo. Veio à minha mente agora um caso bem particular, onde eu não conseguia encontrar um lugar para orar. Parecia que Deus estava me levando ao deserto. E ali embaixo, bem ao sul de Indiana, onde uma pequena menina estava deitada em uma cama em aflição, e ela tinha tuberculose. E ela não tinha podido nem mesmo levantar a cabeça do travesseiro por 9 anos e 8 meses. Ela pertencia a uma igreja que não cria em cura divina. Rapaz, uma igreja que não crê em cura divina é uma igreja que não crê no Evangelho. Porque se você crê no Evangelho, tem que você crer a metade do Evangelho. Né, irmão? Só creio do Velho Testamento para trás, só creio do Novo Testamento para trás. A Bíblia é completa, o Evangelho é completo. Amém. Se você diz eu creio no Evangelho, não crê em algumas coisas que está falando aqui, você não crê no Evangelho. Não adianta você crer numa coisa incompleta. Uma coisa incompleta não funciona. O motor, se ele não tiver a engrenagem lá, igual a Monjara, me lembrei de Monjara aqui, falou um dia desse, não vai funcionar. É que não é Evangelho. Se você não tiver com o Evangelho completo, você não está com o Evangelho, você não crê no Evangelho. Um dia eu estava conversando com não vou falar que é não, ela por esse centro aí andando, é um conhecido meu antigo. Aí estava falando, não, mas eu creio que Jesus existe, eu creio que ele tem poder. Aí eu tinha falado do batismo para ele era católico. Falou, não, mas não tem nada a ver não. Não, mas está aqui no Evangelho. Não, mas eu não acredito nisso daí não. Ah, pô, você não crê em Deus não. Você não crê no que a palavra dele está dizendo. É que nem você crê lá no livro de Apocalipse que fala que os mentirosos, as pessoas que praticam feitiçaria, todos eles iam ser queimados no fogo. Aí a pessoa mente e diz, não, que nada não. Você não crê no Evangelho. Se você, por mínima que seja a mentira, por mínimo que seja, mas você não crê, porque você sabe que aqui dali está praticando iniquidade, porque você sabe que aqui dali leva ao inferno, mas não. O que a Bíblia fala, que todo aquele que ser batizado, crê e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas esse crer é você crer em todo o Evangelho. Amém. E Jesus, quando veio, ele disse que o verbo tinha feito, que o verbo tinha feito carne, na verdade. E veio aqui. Essa palavra está aqui, essa palavra é Cristo. Amém. Essa palavra é Deus. Amém. Então, se você crê em Jesus Cristo, obrigatoriamente você tem que crer no que ele falou. Amém. Você tem que crer no seu Evangelho. É verdade. E naquele tempo, eu estava começando a minha jornada na Igreja Batista de Milltown, sendo um ministro batista. Bem, eu era um dos pregadores da região e ficaria naquela igreja. E o Senhor tinha feito grandes coisas. E eles me enviaram para orar por aquela mocinha, com cerca de 17 anos de idade. Ela estava lá. O pai dela era diácono desta igreja, que não cria em cura divina. E tinham feito uma declaração que se algum dos membros fosse até a igreja batista onde eu estava,
orando pelos enfermos, ele seria excomungado da igreja. Vê só como já estava o estado das denominações aqui no tempo do irmão Branco. Quem dirá como é que está hoje? O homem, quando se corrompe, ele vai se corrompendo cada vez mais. Por isso que a avó sempre fala uma coisa lá que eu acho interessante. Ela fala que rouba uma agulha, rouba o pano. É verdade. Se você vai se corrompendo, ali só vai aumentando. É verdade, eu acho verdade o que a velhinha falou, que rouba a agulha, rouba o pano, que é verdade mesmo. O pai dela, sendo um diácono, isso o colocou em uma situação bem desconfortável. Imagine só, irmão, você lá dentro da igreja, você não está crendo no evangelho, aí a outra pessoa diz, não, se tu for lá onde dele lá, tu pode assistir daqui, vai logo lá para onde deles. Imagine só. E além do mais diácono, como é que ele ficaria a honra dele lá dentro? O que o povo de lá falaria dele? Lembro que fui visitar aquela mocinha. A mãe dela abriu de dentro do quarto e o pai saiu da casa, pois eles não queriam ter nada a ver com isto. Estava com medo. Mas aquela mocinha tinha lido um livro que eu escrevi, chamado Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu entrei no quarto, ela não conseguia nem mesmo erguer suas mãos para segurar a sua vasilha onde cuspia, quando tossia. Ela pesava aproximadamente de 15 a 18 quilos. Uma jovem de 17 anos. O estado, creio que estava muito crítico. E suas pernas estavam simplesmente mais magras que as pernas de Florence Nightingale, naquela fotografia. Quando ela foi curada de câncer, e eu orei por ela, e ela me perguntou se eu iria conseguir andar como aquela meninazinha metodista que tinha estado aleijada por muito tempo, que se chamava Nai. E eu disse, irmã, o anjo do Senhor falou comigo e me disse para ir naquela região encontrar aquela garota lá. Bem, eu disse, eu não sei. Depois de um avivamento de 2 semanas, acabamos de chegar à igreja um novo ministro. Nós tivemos um culto batismal num lugar chamado Totensford. Naquela tarde, depois de batizar aproximadamente 150 pessoas nas águas, fui jantar com meus amigos. Um dos mais velhos amigos, o nome dele é George Wright. E algo ali aconteceu a me impressionar dizendo, vá até a floresta e ore. Bem, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Jesus, quando Ele quer que você tenha, que faça uma coisa para Ele, quando Ele coloca o Espírito, não tem jeito, não tem para onde a pessoa correr. Por isso que eu busco cada vez mais ser evangelho, cada vez mais me aprofundar, porque cada vez mais eu quero ter mais do Espírito Santo. Amém. Porque quantas vezes que eu não falei uma coisa para uma pessoa por estar assim, com vergonha, por estar acanhado, acabei que eu não falei. Talvez se eu tivesse falado, eu senti aquilo, mas talvez se eu tivesse falado, tinha ajudado, mas eu não falei. Eu tenho certeza que se eu tiver mais do Espírito Santo, Espírito Santo, não deixa uma coisa dessa acontecer. Amém. O Espírito Santo, quando está realmente fervoroso no coração de uma pessoa, ele bota aqui dali na mente de uma pessoa. Enquanto ele não fizer, aqui dali não para. Não é uma culpa, fica quase como se você tivesse uma culpa. Mas não podemos comparar o Espírito Santo com a culpa. Só falando aí. Deixa eu ver. E olha, bem, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Agora, quando algo te pressiona desse jeito, vai e faça na mesma hora. Amém. Eita, irmão. Quantas vezes que eu não fiz? Misericórdia. Vai e faça naquela mesma hora, porque é o Espírito Santo. Agora, observe algo tentando bloquear isto. O Sr. Wright disse, irmão Billy, quando eu tocar aquele velho sino campeiro para o jantar, e ele, deixa eu ver aqui, para o jantar, eu acho que vocês não têm esse tipo de sino por aqui em Oklahoma, mas eles têm. Lá em cima eles costumam soar um sino em uma região montanhosa e os fazendeiros podem ouvir o sino tocando, e eles sabem que é hora de jantar. E ela disse, quando eu tocar o sino, a ceia está pronta. E ela disse, então você vem e assim você estará preparado para voltar para a igreja à noite. O culto ia encerrar o avivamento então.
E eu disse: muito bem, irmã Wright. Subi em direção à montanha e me ajoelhei no chão, e abrolhos verdes estavam me machucando. Bem, eu fui um pouco adiante e estava muito áspero aquele chão. As pedras, e eu não conseguia ficar confortável por causa daquelas pedras. Eu dei a volta ao redor do monte e era muito íngreme daquele lado. Vocês sabem, o diabo apenas tentando impedir você de receber as bênçãos. Isto é tudo o que era. Então eu entrei um pouco mais para dentro naquele matagal e eu me ajoelhei. E os mosquitos estavam ali zunindo em meus ouvidos e eu mal conseguia orar. Eu sei que o irmão Brando deve ter pensado: ele pensa que vai me parar. E eu acredito então que aquilo era o diabo. Então eu disse: ó Senhor, tenha misericórdia. E simplesmente levantei as minhas mãos e comecei a orar de qualquer maneira e deixei que os mosquitos se enchessem como eles quisessem, pois havia algo que estava ardendo em meu coração. Pessoal, o Espírito Santo era tão forte no coração do irmão Brana que ele nem se preocupou com o mosquito, não se preocupou. Ele foi orar, porque ele sabia que se ele não orasse, aquilo ia ficar ardendo no coração dele e só ia parar quando ele orasse. É desse jeito que eu busco o Espírito Santo. Vai ficar de um jeito que aquilo dali, se é para Deus, se eu ficar ali não fazer, que dali arder no meu coração até eu fazer. Eu tenho certeza que Deus abençoará por isso. Amém. Se enchesse arder no meu coração. E depois de eu perder a oração, eu penso que vocês cristãos sabem o que significa sentir-se perdido em oração, simplesmente esquecendo onde você está, isto é, orando em espírito, eu creio. E eu abri meus olhos e ali bem ao lado de um pequeno arbusto estava aquela luz pairando ali, e aquela luz brilhando e iluminando onde eu estava, e disse: levante e vá pelo caminho dos Carter. Bem, quando eu olhei em volta, estava quase escuro. O sino estava tocando e eles tinham colocado grupos de busca para me procurar. Eu já devia estar preocupado. O irmão Brana saiu para o mato, me avisou para que ia. Eu saltei e corri pela floresta, muito rápido, e pulei por cima de uma cerca de arame, direto aos braços do irmão Wright. Ele disse: irmão Billy. E ele disse: mamãe tem tocado aquele sino e nós temos te procurado em todos os lugares. Eu disse: irmão Wright, sem tempo para jantar, a pequena George Carter vai levantar daquela cama e viver. E ele disse: como você sabe? Eu disse: o Senhor acabou de se encontrar comigo, ali junto daquele arbusto de cornizo, e me disse para ir até o caminho dos Carter. Pessoal, o Espírito Santo era tão forte nele que ele podia sentir o que Deus queria que ele fizesse. Amém. E Deus disse para ele ir até a casa daquela garota que estava doente. Você crê que Deus responde nas duas pontas da linha? Amém. Sua mãe, naquela tarde, a pequena George, queria tanto ser batizada, a ponto dela ter chorado durante toda a tarde. A mãe dela, uma boa mulher, e sua mãe, uma boa mulher, seu pai também, e eles vivem mais ou menos na periferia daquela pequena cidade. E ela tinha chorado durante toda aquela tarde. Sua mãe era jovem, mas já estava com cabelos grisalhos de ficar ao lado da menina por 9 anos, vendo-a definhar em direção à morte. Eu sei que para uma mãe isso deve ser uma coisa que deve arder muito no coração. Você vê sua filha num estado que você sabe que médico não pode mais dar de conta, que nada humanamente falando vai poder salvá-la. Mas Deus deu salvação para essa menina através do William Marion Branham. Amém. Eu acredito que ele tem dado, irmão, hoje. Ele tem com o mesmo espírito de antigamente, é o mesmo espírito de hoje. Como foi falado aqui nesse livro que ele escreveu, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Se você crê nesse evangelho completo, você crê em tudo que está escrito aqui, Amém. você faz as mesmas obras que William Branham fez. Jesus falou isso. Amém. No evangelho. Chorando durante toda a tarde. Deixa eu ver aqui. De ficar ao lado da menina por 9 anos, definhar em direção à morte. Ela não tinha visto as folhas ou a grama ou qualquer coisa por 9 anos e 8 meses. Ela tinha estado na cama. Eles não podiam nem mesmo colocá-la
sobre um penico hospitalar. Ela tinha um lençol de borracha por debaixo dela e simplesmente trocavam os lençóis em cima, o lençol normal de linho. E então tinha estado ali chorando e esperando melhorar para que pudesse ser batizada. E assim, naquela tarde, nós batizamos a mocinha que tinha estado aleijada com derrame por muito tempo, ou artrite, era isso. Aquilo a aleijou e encolheu suas pernas, e ela estava tão normal como qualquer outra garota. Amém. E ela queria ser batizada junto com a mocinha Nayo, que foi a menina que tinha sido curada antes. Amém. E sua mãe estava tão desencorajada a ponto de que ela saiu dali e foi até a cozinha para não ouvir sua própria filha chorar, deitada lá morrendo. E ela levantou suas mãos e disse: ó Senhor Jesus, aquele impostor tem vindo até as nossas terras e deixou minha filha tão fatigada e abalada. Ela falando isso do irmão Branco. Eu lembro disso daqui, eu pensei, vê só o que essa denominação tinha feito com ela. Tinha deixado de acreditar numa das maiores bênçãos que Deus deixou na Bíblia, que foi a cura. É verdade. Rapaz, irmão, isso daqui eu fiquei até, quando eu li, eu disse: rapaz, irmão, que nível ainda pode chegar? A que nível eles podem querer mudar ou até mesmo difamar o Evangelho? Isso daqui, deixa eu ver que ano foi que foi feito isso daqui. Foi pregado 28 de março de 1960. Vê só como é que já estava o estado. O irmão Branco tinha falado que isso daqui tinha acontecido anos antes daquele dia. E disse: ali está aquela pobre, minha filha tão fatigada e abalada, aquela pobre coisinha deitada ali dentro, morrendo. E então ele vem por aí e fica dizendo essas coisas como estas e faz com que ela chore e tudo mais. E então ela estava orando. Agora, esta é a própria versão dela. Eu não posso lhe afirmar que isso é verdade, mas eu apenas creio que é. Amém. Ela disse que viu uma sombra vindo por trás, vindo por ali, perto da parede, e ela pensou que pudesse ser a filha dela que vivia algumas casas depois, a outra filha dela, vindo ali por detrás da casa para vê-lo. E quando ela olhou, ela disse que era a sombra de Jesus na parede. E ela disse: quem é este? E apontou seu dedo naquela direção. E ela viu como uma visão. Viu minha testa alta aqui chegando, segurando a Bíblia sobre o meu coração. E ela pulou e correu e contou para a filha dela. E bem naquela hora eu estava entrando na porta. Deus sempre chega a tempo. Amém. Se você simplesmente crer nisso. Amém. É verdade. Meus preciosos irmãos, eu andei até naquela cama e disse: George, eu não sei porquê, mas Jesus Cristo, olhei para trás na sua cama, onde ela conseguia tocar com suas mãos. Ela tinha tirado toda a tinta da pequena cabeceira, onde suas mãozinhas podiam tocar, chorando, chorando e orando. E disse: George, Jesus te faz sã, levante-se e fique em pé. Eu não sei porque eu disse aquilo. Eu acredito que foi o Espírito Santo. E Amém. Graças a Deus. porque um ser humano mesmo por ele não tem coragem de fazer uma coisa dessa daqui. E pensa logo: ei rapaz, se eu não levantar a vergonha que eu vou passar. Eu tenho certeza que isso daqui foi o Espírito Santo nele. Se fosse por ele mesmo, ele não teria feito isso. Então levante-se e fique em pé. Eu não sei porque eu disse aquilo. Por mim mesmo, eu nunca teria dito algo assim. Pois como a menina iria se levantar quando as pernas dela não eram grossas assim, nem mesmo acima das coxas? E os seus pequenos braços, ela não conseguia nem mesmo levantá-los e segurar vasilhas onde ela cuspia? Pensando racionalmente com a jovem que passou 9 anos deitada, doente no lugar, como é que ela conseguiria se levantar? Pensando humanamente, era um milagre, ela até ainda está viva. Mas eu sei que Deus tinha mantido ela viva porque esse milagre ainda ia acontecer. Amém. Então, agora vocês podem perguntar para a mãe dela e deixar que ela lhes mostre a declaração dos médicos sobre isto. E ela, quando ela disse: eu tomei pela mão, e amigos, como eu não sei, eu não consigo explicar, porém nada é difícil para o Senhor. Amém. E aquela menina pulou da cama com aquelas pernas finas como palitos
e ficou em pé, e eu me virei tão cheio do Espírito Santo e saí pela porta. Amém. E em poucos minutos sua mãe desmaiou gritando. Eu sei que foi uma alegria tão grande no coração dela. Eu sei que depois ela deve ter sentido remorso dela ter duvidado daquele evangelho. Pessoas começaram a chegar de todos os lados e George saiu para fora, agradecendo pela grama e pelas folhas das árvores. Era a primeira vez que ele via aquilo em 9 anos e 8 meses. E ela, pessoas estavam atendendo sua mãe porque pensavam que ela tinha morrido. E George correu ao local. Desde que ela contraiu tuberculose, ela não tinha tido aulas de piano, ou melhor, de órgão. E ela estava sentada lá tocando órgão. Seu pai viu aquele barulho e correu do celeiro, vindo para ver o que estava acontecendo, trazendo uma pequena vasilha de leite. E ele se apressou até a porta. Quando entrou, lá estava sentada a sua filha tocando órgão. Amém. Aí ela estava tocando o hino aqui. Há uma fonte cheia de sangue, vertido das veias de Emanuel, onde os pecadores submergidos nesta torrente perdem todas as suas manchas de culpa. Bem, o nome dela é George Carter, de Milton, Indiana. Escrevam para ela se isso mesmo quiser receber o testemunho dela. E então isso mostra para vocês que quando Satanás está tentando bloquear você de algo que é correto, continue em frente, independente do que aconteça. Amém. Você tem que permanecer forte. Você escolheu crer por aquilo, por crer naquilo até o final. Amém. Amém. O problema de alguns é que crê. Ah, rapaz, aqui eu acredito que isso é a verdade, eu não largo daqui por nada. Aí vai cair um doente da família. Oh, meu Deus, aí começam as lamentações. Quase tudo, isso é normal do ser humano já. Do ser humano mesmo, pessoa. Isso é normal da pessoa assim reclamar. Tava bom, eu tenho fé demais. Aqui eu acredito, qualquer coisa que acontecer, se eu orar aqui, Deus manda. É verdade, o Evangelho diz que isso é verdade. Mas quando chega o problema mesmo, aí bate aquela aflição. E se isso daí não dá certo? E se ela morrer, se eu orar e ela morrer? E aí, como é que fica? Aí bate aquele medo. Mas se você crê que aquilo aconteça, crê em todo o coração. Não adianta você crer para depois você ficar com medo, não. Se você crê que você será curado em nome de Jesus Cristo, creia nisso. Amém. Apenas crê e deixa que o resto que Deus proverá. Deixa que o resto, deixa para lá. Não se preocupe com outra coisa. Se preocupe só com a sua bênção que está para chegar. Amém. Agora, Satanás estava tentando impedir Abraão e Sara, porque ele sabia que tinha uma visitação angelical chegando ali. E assim, quando tudo se levanta fora de ordem, então sabemos que alguma coisa está errada. Agora eu creio, talvez se formos ouvir a Satanás, nós podemos perder de ver isto, assim como Sara fez. Vamos imaginar que Sara, sendo que ela teve aquele tipo de ação, vamos imaginar que ela estava um pouco nervosa naquela manhã. Talvez ela tenha dito: Abraão, você sabe que os suprimentos estão poucos aqui, e os pastores estão dizendo que os pastos estão todos secos, assim como os poços de água. Eu acho que você tomou a decisão errada. Você tomou a decisão errada quando você escolheu vir para este lado e deixou o outro lado para Ló e sua senhora. Oh, rapaz, ela não sabia do que ela estava falando. A família dele vive lá embaixo, com abundância. Pois outro dia, ou alguns dias atrás, melhor dizendo, quando eu fui até a cidade, a senhora de Ló estava vestida com o vestido mais lindo que eu já vi. Esse é só o sentimento de inveja acontecendo. Um vestido que foi desenhado pelos egípcios. Ela comprou quando uma das caravanas passou por ali e conseguiu os novos modelos. Aqui não passaram esse tipo de caravana e estilistas. Eu sei que o Abraão estava pensando: oh meu Deus, agora o que eu faço com essa mulher? Mas ele tinha fé, o cidadão tinha fé. Mas se ela apenas soubesse, havia muito mais do que uma caravana passando por ali. Havia uma comitiva do Senhor vindo naquela direção. Amém. Ela está esperando uma coisa terrena, sendo que a coisa que vem é muito melhor do que aquilo. Amém. Amém.
O vestido não era um vestido de linho que vinha, eram as bênçãos do Senhor junto com sua comitiva que vinham chegando até Abraão. E eu posso tê-la ouvido dizer algo assim: você deveria ter visto o novo penteado dela. Vocês sabem, uma mulher dos seus 60 anos tentando parecer uma de 20. Quando eu li isso daqui eu sorri demais. É a cara de hoje. Mas estas coisas simplesmente atraem a sua atenção, afastando-a das coisas de Deus. E isso que eu estou tentando mostrar. Você deveria tê-la visto. E o pobre velho Abraão, o velho irmão fiel, aquele não ajeitou nem um pouquinho. Ele simplesmente saiu dali de perto, pegou sua cadeira e sentou na porta da tenda. Eu gosto disso. Vocês perceberam que quando os anjos vieram a Ló, ele estava sentado no portão, mas Abraão estava sentado na porta. O portão da entrada para o pátio, mas a porta da entrada para a casa. Amém. Eu gosto de se assentar à porta do altar, o mais perto que eu possa chegar a ele. E ali onde estão minhas expectativas no altar, esperando pela sua aparição. Abraão pega sua cadeira e se assenta ali. E vemos este velho e fiel servo de Deus que inclina sua cabeça, e talvez Sara continuou um pouco nervosa, mas ele simplesmente deixou aquilo passar por alto e começou a pensar: quantas bênçãos Deus tem me dado. Ele pensando isso quando tudo estava seco, quando o capim já estava morrendo. Por isso que Abraão é conhecido como pai da fé. A aflição veio, o problema veio, as trevas veio, bem, nunca descreu que iria melhorar. Ele sempre era grato porque Deus já tinha dado para ele. Por isso que eu digo, se colocar meu escudo perto de Abraão, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vocês sabem, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Vocês creem nisto? Amém. E então, enquanto ele estava sentado lá, pensando no tempo em que Deus havia aparecido para ele, no nome do Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Seio, o que tem seios como de mulher, o doador da força. Agora, se vocês notarem, a palavra é uma palavra composta, Shaddai, o qual significa não um seio, mas que tem seios. 2. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó Deus, sou tão feliz por isto. Amém. Por cada promessa dos seios de Deus, Ele é o forte, o doador da força. Amém. Se você fosse Abraão, um homem velho, 90 anos de idade, e te dissesse: Abraão, eu sou Deus que tem seios, simplesmente tome posse da minha promessa e nutra suas forças em mim. Isto é o que significa para cada crente que toma a palavra de Deus. Amém. E não duvida dela. Amém. Mas simplesmente se agarra a ela e nutre suas forças. Amém. Eu acho que eu queria ler até um pouco menos, mas consegui vir aqui até o 25. Amém. Tenho certeza que Deus vai abençoar de colocar alguma coisa do Evangelho aqui no coração de cada um de nós. Amém. Porque tudo desse Evangelho aqui é proveitoso para nós cristãos. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Graças a Deus, hein? Amém. Amém? Amém. Você não perde nada crendo nesse Evangelho. Amém. Não perde nada crendo no Evangelho. Você perde muito descrendo dele. É verdade. Não é muito que perde, perde é tudo. É verdade. Né? Vale a pena crer nesse Evangelho. Amém. Eu sempre digo, eu tenho boa esperança grande no Evangelho, né? Amém. Por quê? Porque ele tem uma certa facilidade na leitura também. Amém. Amém. E ler. Amém. Essa é a melhor coisa que existe. Amém. Lê, medita e ora. Amém. Não tem jeito para Deus não dar alguma coisa, né? Amém. Isso vai também. Você diz, mas irmão, eu faço isso também. Então fique quieto. Fique quieto. Tem chamada individual. Amém. Diferente.
chamada diferente. Deus é bom, né? Amém. Amém? Gostaram de ouvir o irmão Jesse? Amém. Pô, gostou, né? Amém. Deus abençoe, né? Amém. Continue crescendo na graça Amém. e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso aqui é crescimento. Amém. Foi o que Pedro disse. Não falei a memória, foi Pedro, foi Paulo. Nós devemos crescer, né? Eu Amém. lembro que eu fui uma vez na rádio e o radialista perguntou assim: e aí, como é que está a igreja lá? Está crescendo muito? Ele disse: na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. A pessoa pensa que crescer é só externo, né? O maior crescimento que existe é espiritual. Amém. É o crescimento na fé, Amém. o crescimento no conhecimento de Deus. Paulo chegou a dizer assim: para que nós pudéssemos ser cheios de toda a plenitude do conhecimento de Deus. Já pensou nisso? A pessoa ser cheio da plenitude da inteligência. Ele falou esse termo, né? A plenitude da inteligência. Essa é uma inteligência celestial, inteligência de Deus, né? Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Quando Jesus disse assim, ó, está escrito, nem só de pão, ele está citando uma escritura. Amém. Agora onde é que está escrita essa escritura? Não é, irmão Jesus? É. Jesus se referiu a Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Então quando Jesus disse para Satanás, ó, nem só de está escrito, né? Quando Satanás disse: transforma essas pedras em pão e come, Jesus disse: está escrito. Agora onde é que está escrito? Que Jesus estava se referindo à escritura. E ele estava se referindo a Deuteronômio 8, verso 3. Amém. Tá certo aí? Tá certo. Eu procurei ele um pouquinho. Mas eu sabia, foi só para confirmar. Deuteronômio 8, 3, né? Para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Né? É o que está escrito lá. Amém? Amém. Então Jesus não precisou citar para o diabo aonde é que está escrito. Ele só disse: está escrito. Não é? Quando uma pessoa está falando a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, você não precisa exigir, não é? Você está sabendo, aquilo é a palavra de Deus. Amém. Então Jesus não precisou dizer assim: está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela era a palavra, Amém. não é? Estava ali sendo usada pelo próprio Jesus Cristo. Amém. A mesma palavra que a gente deve usar, Amém. né? Se ele se referiu às Escrituras, muito mais nós. Amém. Não é? Se o próprio Jesus, que era Deus, a palavra, ele se referiu às Escrituras, ele citou as Escrituras, quanto mais nós, né, devemos constantemente nos referirmos sempre às Escrituras, Amém. que é o único lugar de refúgio que nós temos contra o inimigo. Jesus se refugiou na palavra, não se refugiou em ideia, não, foi na palavra. Amém. O único refúgio que nós temos é na palavra. Está Amém. escrito, é assim. Amém. Não, mas isso é aquilo, mas é assim que está escrito. Amém. Né? Está escrito, é assim.
pronto. Ah, mas o pastor fulano disse que foi assim, tudo bem. Ele disse, mas a Bíblia diz que é assim. Amém. E eu creio que no assim diz a Bíblia. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pela bênção. Amém. Levar para casa aquilo que nós ouvimos. Amém. Aquela menina não morreu porque o milagre tinha que ser feito nela. Né? Amém. De modo racional, pensar, natural. A gente diz, essa minha tinha que ter morrido muito tempo. Né? Cadê ela? Talvez da grossura desse coisinha aí. Viu? É por aí mesmo. Ele, Lombrana comparou ela com a Florence. Né? Eu até procurei a foto dela ali, mas eu não encontrei. Porque não pega a internet aqui o tablet, mas tem a foto da Florence Nightingale, uma coisa assim. Você vê a foto dela, irmão? Tem lá a comparação, a foto dela antes e depois que foi curada. É uma coisa interessante. As perninhas meio bem fininhas. E essa outra, o Bruno comparou com ela, né? Estava do mesmo jeito. 17 anos, pesando 18 quilos. 17 e 18 quilos. Rapaz, você viu aí? É muito pouco, né? Veja como é que estava o físico dessa pessoa. E você acha que você está ruim. Oh meu Deus, estou com dor de dente. Né? Oh meu Deus, essa tosse. Ela não podia nem pegar a vasilha para cuspir dentro. Não é? Mas Deus é Deus. E aí o mais interessante, a cabeceira da cama estava, a tinta estava sem saído de tanta lágrima e as mãos de oração que ela estava fazendo pelo sofrimento. Mas Deus proveu Amém. a cura dela, né? Amém. E crê no Evangelho, parte Amém. por parte. Amém. Não traz resultado não, né, irmãos? Evangelho que traz resultado é 100%. Amém. É o Evangelho todo. Amém. Ele contém tudo. Ele é. Amém. Senhor Jesus. Quando nós dizemos que Tua palavra é a verdade, Amém. nós queremos realmente que isso esteja dentro do nosso coração. Aleluia. Para que quando surgir a necessidade, nós não vacilarmos, Amém. mas continuar sustentando Amém. e dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Geração vai, geração vem, as coisas mudam, tempos e pessoas e tudo, mas o Espírito Santo é o mesmo, Amém. o Senhor é o mesmo. Amém. As promessas funcionam hoje do jeito que funcionou em qualquer era. Amém. A Bíblia funciona. Oh Deus, te agradecemos porque o Senhor nos deu um exemplo através de um homem mostrando que a Bíblia funciona. Amém. O Senhor, através de William Branham, mostrou que a Bíblia funciona. Não é como muitos hoje que só tagarelam e não mostram que a Bíblia funciona. Não deixe nós ser um desses, mas nos ajude a ser um daqueles que, como William Branham, mostrou que a Bíblia funciona. Que ela é a palavra de Deus, que elas não contêm a verdade, ela é a verdade. Amém. É o verbo, é a palavra.
que isso esteja em nós, possamos estar cheios da fé que crê no impossível. A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que mostra resultado. É disso que precisamos. Que cada um de nós possamos, Senhor, sair daqui como crentes, olhando para cima. Não importa a situação das coisas, mas continuaremos crendo no Senhor. Ajuda nós por esse caminho, por essa estrada. Nós queremos que o Senhor segure nossa mão. Segura a mão de cada um de nós. E abençoa, Senhor, nos livra dos males. Nos ajuda a vencer as dificuldades. Nos ajuda a vencer o mal com o bem. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Deus abençoe e dê um bom final de semana.